a reforma litúrgica de São Pio X cessou quando veio a reforma litúrgica do Papa Pio XII. Sem citar nomes, a divisão que tem causado esse problema no Brasil. Brigas, cortes de relações e muitas outras coisas. Dom Bugnini, Annibale Bugnini. Nas suas memórias, Bugnini, para quem não sabe, foi um bispo que participou da reforma litúrgica do Papa Pio XII e depois sucumbiu no Concílio Vaticano II, foi um dos principais formadores do Novus Ordo Missae. A liturgia do Papa Pio XII foi promulgada em 1955. Esse mesmo Papa faleceu 3 anos depois. Ele obviamente utilizou a sua liturgia, como ele mesmo proibiu utilizar outras liturgias. Ele dá o exemplo usando a sua liturgia que ele tinha reformado. Então, nós devemos ter uma escala de valores. Nós vamos dar mais crédito ao que disse um modernista ou na atuação do último Papa reinante. Con lo cual Pío XII se da cuenta que hay un pase de información a los rusos, a los comunistas, de lo que él había feito. La única manera de que se hubiese filtrado esa información era su secretario de Estado, Joan Montini. Joan Montini, entonces, es separado de la Secretaría de Estado y me disculparán aquí, yo lo aprecio mucho al Papa Pío XII, pero creo que acá fue un poco, yo diría un tanto imprudente quizás. ¿Por qué? Porque la notificación era que Joan Montini se veía con el jefe del Partido Comunista Italiano. Y ahí era donde se pasaba la información para Moscú. Y el Papa Pío XII lo manda a Montini a Milán, una de las diócesis más importantes de Italia. Fue un poco, yo diría un tanto imprudente quizás. Infelizmente, há muitas divisões dentro do mesmo sede-vacantismo. E dentro do sede-vacantismo estão aqueles que tentam colocar limite à autoridade do Papa. Isso ocorre, infelizmente ocorre. São coisas nascidas de uma má formação, infelizmente acontece isso, já seja saídos da fraternidade, sacerdotes saídos da fraternidade, que saem com algumas linhas doutrinais torcidas, ou há casos também de pessoas que estiveram por aí passeando por seminários modernistas, depois saíram, estiveram algum tempo em algum seminário tradicional, seja sede-vacantista ou não, conseguem a ordenação e depois saem pregar ou fazer missões que muitas vezes causam divisão, porque por causa desse ferimento, de atacar o sumo pontífice. Então, é muito difícil promover uma união do clero, sendo que erros doutrinais tão graves como esses são sustentados por padres e bispos que deveriam precisamente atender a todas as coisas dispostas pelo último pontífice. Por exemplo, a reforma litúrgica de Pio XII, né, a reforma que foi promulgada em 1955, que muitos padres rejeitam essa reforma. Porque não é somente escolher outra, é rejeitar essa. Porque ou já colocou as bases para o modernismo, ou já foi o começo do modernismo, ou que o Pio XII estava distraído e não percebeu. Todas essas coisas são um detrimento grandíssimo para a união do clero. Isso é o que divide. Não é um espírito sectário que move essa diferença. Não! É a falta de observação às leis do sumo pontífice. Porque muitos dizem que porque Pio XII teria voltado atrás, não voltou atrás, e a sua decisão final foi por essa liturgia que é santa, que é imaculada,
porque veio do Espírito Santo. Argumentos é dizer que não, porque tinha modernistas ali na construção da nova Semana Santa. Quem assinou o documento final foi um verdadeiro Papa, Pio XII. Naquela assinatura final, quem está assinando é o Espírito Santo. Pode uma liturgia aprovada por um Papa legítimo conter erros? Vamos ver o que o magistério da Igreja pensa disso. Concílio de Trento, Denzinger, questão 856. Se alguém disser que os ritos recebidos e aprovados da Igreja Católica, que costumam ser usados na administração solene dos sacramentos, podem ser desprezados ou omitidos sem pecado ao bel prazer dos ministros, seja anatema. Então, estes grupos, né, alguns ficaram adeptos à liturgia de Pio XII, porque era a liturgia vigente do último Papa, da qual ele promulgou. Então, esses grupos colocam como um argumento muito forte, que seria o argumento da autoridade papal. E, de fato, é um argumento da qual, se nós temos um Papa, nós devemos seguir o que este Papa disse. Isto é a praxis da Igreja, sempre foi. E outros que usam a liturgia de São Pio X, vejo eu que seria por uma questão ou de estética ou de escrúpulos. O coração do ano litúrgico de toda a cristandade. A Semana Santa. A semana mais importante e sagrada. As missas mais solenes e devotas. Mãe de todas as liturgias, a perfeição da lei da Igreja traduzida em oração, o íntimo das meditações católicas, a razão de ser da Lex Orandi da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. A Semana Santa será destruída por um dos maiores inimigos da fé, substituída e mutilada por um carrasco do anticristo. Bonini, um maçom infiltrado, o qual todo católico sensato deveria ter desprezo por todas as suas obras revolucionárias, pois ele recebe o título de coveiro da missa. E este é um vídeo em resposta àqueles que me condenaram, que me anatematizaram
por chamar, por dar nome às coisas corretamente. A Semana Maldita de Bugni, a qual iremos destrinchar aqui. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Quem vos fala é o Dr. Yuri Maria e hoje eu irei falar da Semana Santa, da reforma da Semana Santa, sob o pontificado de Pio XII. E aqui já iremos pôr uns limites do que é o sedevacantismo verdadeiro, daquele que rejeita a tudo o que foi fruto da destruição e da harmonia da Igreja. Todos os modernistas, todos que participaram desse movimento litúrgico em prol da destruição da Igreja. Bonini, o maçom. Esse senhor, todo católico deveria conhecer, porque ele foi, como eu disse, o coveiro da missa, um maçom. Podemos ler uma carta que foi descoberta, que a maçonaria enviou a ele. Diz a carta: Caro Buan, o nome dele, maçônico, comunicamos o encargo que o Conselho dos Irmãos estabeleceu para ti, de acordo com o grão-mestre e os príncipes assistentes ao trono, e te obrigamos a difundir a descristianização mediante a confusão dos ritos e das línguas, e de colocar padres, bispos e cardeais uns contra os outros. A Babel linguística e ritual será nossa vitória, como a unidade linguística e ritual foi a força da Igreja. Tudo deve acontecer no prazo de 10 anos. 14 de julho de 1964. E Bonini respondeu: Grão-mestre incomparável, a dessacralização prossegue rapidamente. Foi publicada uma outra instrução, que entrou em vigor no dia 29 de julho. Já podemos cantar vitória, inclusive nas partes essenciais. Foi dada a máxima liberdade de escolha entre os vários formulários, a criatividade particular e ao caos. Em suma, com esse documento creio ter disseminado o princípio da máxima libertinagem, segundo as vossas disposições. Lutei duramente contra os meus inimigos da congregação para os ritos, e tive que recorrer a toda a minha astúcia para que o Papa a aprovasse. Por sorte, encontramos o apoio dos amigos e irmãos que são fiéis. Agradeço a soma enviada, esperando vos ver em breve. Vos abraço, vosso irmão Buan. 2 de julho de 1967. E o que se trata aqui? Que Bonini era maçom e que fez, que foi obra dele, que esteve nas mãos dele, a reforma da Semana Santa. Isso não importa, é isso que se trata. É isso que os católicos estão aprendendo por aí. Vale lembrar que os maçons são instrumentos de Satanás. E o que diz Bonini da reforma litúrgica? Montini: eu fui apenas o executor da vontade de Paulo VI e do concílio. Ele também é um que, após a morte de Pio XII, ganhou mais poder para devastar a Igreja. Eis aí um dos maiores inimigos da fé, Bonini, o arquiteto da Missa Nova e da Semana Reformada, de 1955, sob o pontificado de Pio XII.
sob o pontificado de Pio XII. Não de Pio XII. Não é Semana Santa de Pio XII. É Semana Santa reformada sob o pontificado de Pio XII. Porque não foi ele quem fez. Não tem uma vírgula, não tem um parágrafo, nada de participação do Papa. Foi um decreto feito por uma congregação de ritos cheia de inimigos da fé. Qualquer pessoa sensata consegue enxergar que é óbvio que não foi Pio XII que fez isso. E vou chegar a mais, vou falar mais desse decreto. Esse decreto esquizofrênico. Segundo alguns, foi Pio XII. Eles querem nos fazer acreditar que foi Pio XII quem fez, autor. Ele pegou, escreveu cada detalhe, foi ele quem fez, promulgou. E como se ele rezasse a vida inteira, né? Ele rezou desde... Calma, foi 3 anos, promulgou, foi em 1956, 57, 58, morreu. 3 vezes rezou. E 3 vezes, grave-se 3 vezes. Pio XII rezou. Não a vida inteira. E, ingenuamente, Pio XII foi um papa imprudente. Infelizmente. Devemos acordar. Devemos ver a verdade. E eu vou falar aqui o que aconteceu. Para nosso alívio e sede de justiça, hoje, Bonini está queimando nos infernos. Porém, para minha tristeza, hoje as suas obras são mantidas por alguns irmãos católicos que ainda não despertaram totalmente para o combate total com ódio santo contra o modernismo. Estão como o clero e os leigos de 1955, inocentes, caindo numa armadilha mortal, não sabiam que estavam sendo empurrados para um fim trágico. E o que diz Bonini sobre o objetivo da reforma da Semana Santa? Qual que foi o objetivo? Uma ponte para futuras mudanças da liturgia. Uma ponte. Então, alguns católicos ainda querem seguir essa ponte. Querem seguir essa ponte. Uma ponte para o abismo. Mas diz Padre Secada, se você não quer chegar do outro lado, então por que você vai atravessar essa ponte? Então, segundo Santo Tomás, se você consente no início, consente no fim. Uma fórmula, consentiu no início, consentiu no fim. E consentir com os princípios dessa semana maldita de Bonini é consentir implicitamente com a Missa Nova, do qual ela é o germe, a fonte de toda a destruição da Igreja pós-conciliar. Se tu és um cirurgião e está diante de um câncer, você tem que remover todo ele e não deixar uma parte, porque senão essa parte vai se espalhar novamente. Devemos remover todo ele do corpo. Por isso devemos rechaçar todos esses intrusos, todas essas novidades feitas por Bonini. E hoje é evidente, tem muita prova, eu fico abismado como que alguns católicos querem deixar de lado essas coisas. Ah, não, vamos fazer vista grossa. Já ouvi falar alguns padres falando, não importa que foi Bonini, não importa. Não importa que ele fez tudo, os objetivos dos modernistas, não importa nada das provas, das cartas, não importa. Eu já ouvi até falar que Bonini era ortodoxo, era um católico roxo, fé, até Pio XII morrer. Depois que Pio XII morreu, aí ele virou maçom, virou inimigo da fé e tal. Mas antes ele estava lá, com a doutrina reta, um católico impressionante. Já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Então foi isso. O uso do vernáculo, colocar o sacerdote de frente para o povo, distribuir a comunhão na sexta-feira, entre outras coisas. O senhor Tatá
Takaki, me citou o Concílio de Trento. Aquele que falar mal que a liturgia e ritos promulgados pela Santa Igreja, quem falar contra ela, que promove alguma coisa má, ruim, está anatematizado. Então eu vou usar esse mesmo trecho, esse mesmo decreto, para anatematizar todos aqueles que fizeram esse decreto de 1955. Porque esse decreto está lá escrito sobre a vigília, que tinha que ser à noite, porque na frase estava à noite. Eu vou falar dessa parte. Está lá falando mal dos ritos que os católicos sempre usaram. Esse decreto está anatematizado pelo Concílio de Trento, que o Senhor quis me anatematizar. Primeiro, que não foi a Igreja Católica que promulgou essa semana reformada. Não foi um maçom infiltrado modernista, conhecendo toda a história do movimento litúrgico. E vocês, católicos que estão aí com esses grupos que seguem essa reforma, vocês desconhecem totalmente a história do movimento litúrgico. E esses padres são negligentes de ensinarem a vocês essas coisas. Eu vou dar algumas luzes nessas coisas aqui. Para eles tinha que ser uma coisa evidente, porque eles têm tempo para estudar essas coisas. O bispo Dolan e o bispo Dom Rodrigo já argumentaram sobre o princípio de Epiqueia, usar o princípio de Epiqueia, que seria isso. A mãe obriga a filha a não sair de casa. E aí a mãe vai embora. A casa pega fogo. A filha sai da casa. A filha desobedeceu a mãe? Não, porque a mãe não previa que a casa ia pegar fogo. Ou seja, se tornou danoso aquela lei. Aí se usou o princípio de Epiqueia. Então toda vez que você usa o princípio de Epiqueia, você está dizendo que essa lei agora é danosa às suas almas, à sua alma, à sua salvação. E o bispo Dolan e o bispo Dom Rodrigo já argumentaram o princípio de Epiqueia para a Semana Santa. Eu agora vou apresentar mais motivos. Iremos aqui mostrar a luz das trevas, revelaremos as falácias de alguns sacerdotes sedivacantistas que deveriam ser o terror dos modernistas. Porém, segue a semana maldita de Bugnini e ousam chamar de cismáticos quem não a segue. Ousam chamar de cisma os católicos que preferem guardar a Semana Santa de São Pio V e São Pio X. Argumentando que foi uma ordem infalível e prudente do Papa Pio XII. Infalível e prudente. Eu queria saber, será que Pio XII... Vamos responder essas perguntas. Será que é verdade que foi uma ordem de Pio XII? Foi ele que fez isso? Ele que foi infalível quando ele deu essa ordem? Será que ele foi prudente? Será que é verdade isso? Será que ele nos proibiu? Será que foi Pio XII, assim, eu proíbo os católicos de rezarem a missa de São Pio V, Ele proibiu e obrigou a Semana Maldita de Bugnini. Vamos ver se isso é verdade também. E vamos ver o que aconteceu com Pio XII, né? Porque parece que essas pessoas estão achando que Pio XII foi um papa como São Pio X. Foi imprudente. Foi um papa imprudente. Porque São Pio X, ele não ficou só nas palavras. Ele agiu concretamente. Ele excomungou os modernistas. Pegou pegou as pessoas a dedo, excomungou e mandou todos os sacerdotes jurarem, prestarem o juramento antimodernista. Então, se você ficar só nas palavras e você não age, o inimigo vai ver que você está blefando. Vai crescer o poder do inimigo. Isso aí é uma coisa assim, uma vez que você ameaçou, é melhor você cumprir com a sua ameaça. Porque senão você vai perder poder. Então, o que houve com Pio XII? Vamos ver o que era. O pessoal também desconhece, as pessoas desconhecem os fatos históricos ao redor do Pio XII, a Segunda Guerra acontecendo, as invasões comunistas, na Hungria, como ele estava preocupado. Enfim,
as doenças dele, desconhece tudo isso. Pio XII, por exemplo, tudo que Pio XII fez foi prudente. Vamos pensar um pouco. Montini era o quê? Bispo, secretário do Estado. Foi prudente Pio XII deixar ele ali? Foi prudente Pio XII nomear alguns modernistas ali, os maiores inimigos da fé, na congregação de ritos? Foi prudente? Claro que não. Ele não sabia. Ele estava desinformado, cercado de modernistas, cercado de cobras, cercado de falsos católicos, de inimigos da igreja, de maçons infiltrados, com planos feitos a longo prazo, com uma colaboração enorme. Enfim, até na vida o Pio XII, por exemplo, nomeou um oftalmologista para ser o médico clínico dele, um oftalmologista. Que era um picareta, um médico picareta. Galeazzi, que no final da vida vocês podem ver o que aconteceu com Pio XII. O que esse médico fez com Pio XII. Veja lá como que ele morreu. Imprudente. Ele era imprudente. Um papa não é impecável. Impecável. Ele é infalível quando ensina dogmas de fé, moral, quando ensina a doutrina católica, quando ele ensina. Mas o Papa pode pecar por imprudência. Isso pode pecar quando não está falando, como está falando quando privadamente, não está falando solenemente. Então vamos ver. Para alguns católicos, apaixonados e sonhadores, informam que Pio XII não era então São Pio X. Cometeu imprudência. Mas quanto maior o cargo, maior o juízo. E deveríamos estar rezando por Pio XII. Nosso último Papa, ele não teve eficácia contra o assalto modernista. Infelizmente. Porque não basta ficar com teorias e dogmas para refutar os inimigos da fé. Às vezes o inimigo não quer o diálogo, então deve-se partir para a guerra, em defesa do sagrado. Tem que ser assim. E sempre foi assim. Os católicos não ficaram lá, não. Carlos Martel, esse Maomé é um católico material, deixa ele invadir, o irmão, vamos convertê-lo. Isso está errado, ficar aqui só no papo. Não. Não é assim. Ou São Bernardo, olha lá, o Anacleto II, um cripto-judeu subiu ao papado, mas a gente está aqui com o Papa verdadeiro. Deixa esse Papa falso aí, esse antipapa lá no Vaticano, deixa ele lá tranquilo. Não, São Bernardo quebrou uma lei eclesiástica, não queria nem saber, saiu do mosteiro, foi descendo na França até chegar em Roma, chamou São Norberto, convocou o exército, foi lá e expulsou na porrada depois de 8 anos. E é assim que o católico tem que agir. O inimigo não quer diálogo. Vamos conversar, vamos mudar o catolicismo com teses aí. Vai mudar sim, vai mudar. O Senhor vai mudar sim. Então vamos ver aqui, para a maior glória de Deus, se esses sacerdotes sedivacantistas, esses ditos sacerdotes sedivacantistas que estão por aí, que deviam ser os baluartes da fé, os destruidores do modernismo, terror dos conciliares, agora seguem como caluniadores e seguidores de obras modernistas. Veremos se eles estão com razão ou se estão totalmente cegos. Vamos ver aqui. Eu já contatei esses padres, Padre Gabriel, Padre Ernesto, já falei com eles. Não mudam, não adianta. A resposta foi orgulho e desprezo. E já tiveram tempo demais para pensar. E vão continuar espalhando suas calúnias. Então devo, por defesa, atacar essas falácias. Principalmente agora que o senhor Takaki está aí com esses grupos, né? No meio desses grupos, tendo influência desses grupos, acabou de me anatematizar. Então vamos ver. Lex orandi, lex credendi. Uma lei. A lei da oração e a lei da fé. Pois a igreja traduz os seus atos e a sua postura
aquilo que professa em sua oração. Todo católico tem que lembrar disso. Todo católico tem que lembrar disso. Todo católico deveria também saber desse centro pastoral, liturgia da França, deveria saber desse centro, que foi dali que surgiu tudo isso daí da Missa Nova. Era um centro de conferências progressistas para a reforma litúrgica, organizado por Béaduin, Lambert Béaduin, padre. Ele foi imã para todos os que consideravam no movimento litúrgico. Ali, padre Béaduin, ali tivemos grandes inimigos da fé. Todos eles estavam ali juntos, todos eles beberam desse veneno. Gardini, Congar, Chenu, Balthasar, Lubac, todos estavam ali. Inclusive Gunini. Gunini foi visitar em 1946, ele foi visitar esse centro. Que diz às pessoas, eles receberam a visita do padre Gunini, e o que o padre Gunini disse para eles: admiro o que vocês estão fazendo, mas o maior serviço que eu posso lhe render é nunca dizer uma palavra em Roma sobre tudo aquilo que acabei de ouvir. Semeie Bunini, colha corrupção. E Bunini foi nomeado como secretário da comissão litúrgica. Quase como colocar um lobo no meio das ovelhas. E essa comissão, esses modernistas infiltrados, tinham um inimigo. O nome dele era Monsenhor Leon Gromier, que foi um inimigo amargo e franco das reformas da Semana Santa de 1955. E para quem não sabe, ele era um prelado da Casa Pontífica e cônego da Basílica de São Pedro. Era consultor da Congregação de Ritos desde o tempo do Papa São Pio X. Seu conhecimento era lendário em todos os assuntos litúrgicos, todos. Em 1960, ele deu uma conferência em Paris falando sobre essa reforma de 1955. O que ele disse? É um ato de vandalismo, uma imensa perda e um ultraje à história. A negação de princípios racionais, um produto de uma mentalidade pastoral impregnada de uma atitude populista, desfavorável ao clero. Com a referência aos liturgistas que produziram as reformas, ele lamentou que seus poderes revolucionários ficaram mais vastos, assim como os abusos. A gente pode pegar uma coisa autocontradditória na Vigília Pascual, que a igreja foi condenada a retornar às catacumbas. Porque o Papa Pio XII condenou essas tendências de antiquarianismo, né? De ficar querendo fazer as coisas como era antigamente, para ser mais puro a fé. Então, ele, com o decreto da Mediator Dei, ele vai contra a encíclica do Mediator Dei, ele vai contra o decreto que esses padres dizem que foi Pio XII que fez. Então, ele vai contra o próprio decreto. É esquizofrênico o Pio XII. Uma hora ele faz uma coisa, outra hora ele fala uma outra coisa. Porque a vigília pascual cristã primitiva. Porque o decreto afirma, né, que a vigília pascual cristã primitiva era mais adequada do que a que se desenvolveu ao longo dos séculos, e rejeitou o princípio de que os ritos litúrgicos mais recentes também merecem reverência e respeito. Rejeitou isso.
porque os reformadores disseram que a vigília pascual de sempre havia perdido a clareza original e o significado de suas palavras e símbolos. Quando foi arrancada, né, como dizer, arrancada de seu ambiente noturno e apropriado, porque tinha que ser noturno, e não estava mais de acordo com os relatos do Evangelho. Então, esses próprios modernistas, desse decreto, já está indo contra o anátema que o senhor Takaki falou. Então, eles aqui estão anatematizados. Quem fez esse decreto está anatematizado. E porque, segundo esses reformadores, havia se tornado prejudicial ao significado simbólico da vigília. E qualquer um pensaria que eles estavam se referindo a uma iniquidade monstruosa que se deve ser removida da igreja. Em outras palavras, a Santa Sé estava afirmando, a Santa Sé, nas palavras desses reformadores, né, membros da congregação, estava afirmando que as orações públicas da igreja celebradas continuamente por muitos séculos, santificadas por longo uso e codificadas pelo Concílio de Trento, eram teologicamente defeituosas e liturgicamente impróprias. Então, eles estão anatematizados. E essas pessoas que estão nesse decreto aí, que assinaram, estão anatematizados. Então, 14 séculos, a igreja estava no erro, então veio Bonini e seus capangas e acertaram o assunto. Muito bem. E que argumento é que eles usavam? O argumento mais popular, né, uma reforma ignorante. Eles diziam que a mudança da vigília pascual foi o suposto caráter ilógico de acender o fogo e a vela da Páscoa durante o dia. Isso aí é muita coisa ilógica. Acender o fogo e vigília pascual durante a luz do dia? Que absurdo! Eles até zombavam disso. Estar cantando sobre a escuridão desta noite, em plena luz do dia, porque noite estava lá no Salmo, como a igreja tivesse cometido uma gafe litúrgica que passou despercebido. Por 13 séculos passou despercebido. Nossa, a gente está aqui, né, fazendo uma luz durante o dia e tal, e falando da noite durante o dia. Então é uma gafe litúrgica. Será que foi isso mesmo? E assim eles zombavam, esses reformadores zombavam da milenar vigília pascual. E até esse cardeal, que esse foi o motor, né, do movimento litúrgico, Dom Godwin, ele declarou em 1951: como é que suportamos e aceitamos por séculos a prática de ter cantado o Exsultate e o Verita Beata Nox, a noite verdadeiramente abençoada em plena luz do dia? E quantas outras anomalias igualmente graves agora aceitamos sem pestanejar? Certamente isso nos deve levar a concluir que nossa consciência litúrgica não é suficientemente esclarecida. Esse senhor aqui, pai dessa reforma maldita, esse senhor aqui está anatematizado pelo que o senhor Takaki está me falando no Concílio de Trento. Está criticando os costumes da igreja. Isso tudo é uma visão, né, de ser plena luz do dia e tal. É uma visão totalmente arrogante. Totalmente arrogante. Era uma falácia. E nesse decreto, à meia-noite, que foi feito a vigília pascual. E por quê? Agora vamos explicar o porquê. Alex Orandi da igreja. Porque esses reformadores, né, eles viam o caráter natural, né, à noite, né, tem que ser de noite, e não o caráter espiritual dessa passagem. Ele não conseguia ver o que foi óbvio para os católicos que eram instruídos. Que as referências à noite, na tradicional vigília pascual, tinham um significado místico. É místico esse significado, e não naturalista. Porque naturalista, né, é coisa de maçom. É coisa de maçom isso aqui. Então, o que nos diz o prelado cardeal Wiseman, com referência à vigília pascual? Isso aí de 1802 a 1865. Ele era um arcebispo. O serviço fala da noite, é a noite em que Israel escapou do Egito e que precedeu a ressurreição de Cristo.
Em outras palavras, a noite foi usada nos textos da vigília em sentido pré-figurado, como uma metáfora para as trevas do mundo, a escravidão do pecado, antes da redenção. Não tem nenhuma conexão intrínseca com o momento em que o pôr do sol se põe abaixo do horizonte. Não tem nada disso. Então isso aí já foi um erro. E aí eles querem falar que esse decreto é infalível, que foi o Papa Pio XII. Vamos ver se foi mesmo Pio XII que fez isso. Além disso, tem também a oração da Semana Santa, de sempre, pela conversão dos judeus. E usada na missa dos pré-santificados da Sexta-feira Santa. Um dos textos mais antigos do missal. Ou seja, é tradução da fé pura e segura. É pura e segura a tradução da fé. E durante o rito, o sacerdote não se ajoelha após o oremos. Por quê? Porque a igreja considera impróprio, sempre considerou impróprio, durante a oração da infidelidade dos judeus, o mesmo gesto que os soldados judeus fizeram para zombar de Cristo. Então eles não se ajoelhavam para os judeus. Agora não, agora é diferente. E o mesmo acontece com o Sábado Santo também, não se ajoelha, depois da 12ª profecia. Mas em 1955, Bonini põe a genuflexão na oração para a conversão dos judeus. A primeira vez na história da igreja em que o rito é influenciado por sensibilidade a não católicos. Já começa aí o germe do ecumenismo satânico que vai explodir no Concílio Vaticano II. Eles conseguiram retirar a palavra pérfidos da oração. Foi tentada pelo rabino Neusoli com Pio XII, mas fracassado, e com João XXIII conseguiu em 1959. Eles conseguiram tirar isso. E até hoje é observado por aí. No meio dos RRs, então, nem se fala. É modernismo puro. Ninguém conhece esse lobby que teve aí a Mitzvah Israel, um grupo de pressão que atuava desde 1920 para a retirada desse adjetivo do pérfidos da oração. Os católicos desconhecem. A advacantista, então, que faz a Semana Santa, vamos seguir a Semana Reformada de Bonini, porque eu quero, porque eu estou obedecendo o Papa mandou e tal. Eles falam só isso. Esquece totalmente essas histórias, essas infiltrações, vamos fazer vista grossa. Então começa aí o fiasco litúrgico de 1955, um gesto ecumênico, de joelhos para os judeus. Então devemos lembrar que a lei da oração é a lei da fé. Então você mudou a oração, você vai mudar a lei da fé. E como que Pio XII falhou em ver esse mal no seio da igreja? Pio XII estava grave, preocupado, doente, sombrio. Ele estava sobrecarregado com os males que cercavam a igreja, rodeado de cobras. O confessor dele era um infiltrado. E era a cobra mais sorrateira que já existiram. São Pio X o avisou. Os fautores do erro se ocultam no próprio seio da igreja, tornando-se deste modo tanto mais nocivo quanto menos percebidos. Estamos nós dispensados de celebrar a Semana Maldita de Bonini, feita sobre o pontificado de Pio XII? É assim que você tem que falar, Semana Maldita de Bonini, feita sobre o pontificado de Pio XII. Que isso aí, tudo que eu falei é a realidade do que foi isso. Por que ela é maldita? E por quem que foi feita? Foi Pio XII quem fez, nos obrigou? Como querem dizer que esses seguidores dessa Semana Santa maldita? Vamos ver. Foi Pio XII quem fez e obrigou a todos à observação? A resposta é não, não foi Pio XII. Como eles querem falar, foi Pio XII que mandou, não foi. A reforma da Semana Santa foi promulgada em 16 de novembro de 1955 pela Congregação dos Ritos. Presta atenção, uma congregação romana a qual estava infiltrada e dominada pelos maiores inimigos da fé. Então o primeiro argumento para destruir esses caluniadores, que nos chamam de cismático, é esse. Não foi obrigatória, não foi ordenado obrigatório pelo Papa, mas sim pela Congregação dos Ritos. Bonini, o arquiteto da destruição, nos conta o seu intuito da reforma em 1965, 7 anos depois da morte do Papa. Ele nos contou qual foi o intuito. Remover toda a pedra que representasse um mínimo de risco
de desagrado aos irmãos separados, ou seja, aos protestantes. E ele revela como que ele conseguiu fazer isso. Como que ele conseguiu fazer esse plano na escuridão, longe dos olhos do vigário de Cristo. Como é que ele diz? Eu mantinha Monsenhor Montini, futuro Paulo VI, informado, e ainda mais semanalmente o padre Bea, que era o confessor de Pio XII. E graças aos seus esforços foi possível obter notáveis resultados, mesmo durante os períodos nos quais a doença de Pio XII impedia a aproximação de quem quer que se fosse. E eles trabalhavam assim em sigilo absoluto, sigilo absoluto. E o Papa sendo informado pelo Montini, pela madrugada. E eles querem falar que esse decreto teve consciência plena de Pio XII, ele estava lá, ele fez, eles falam como se fosse Pio XII que fez tudo. E não contam para você que foi Bonini o autor disso tudo, os modernistas. Vocês estão seguindo a semana maldita de Bonini. E eles trabalhavam, essas vibras do anticristo. Esse documento Maxima Redemptionis Nostra Mysteria, de 1995, que obriga os católicos a essa semana maldita, foi assinado por Pio XII. Tá lá a assinatura, Pio XII, eu assino embaixo, pá! Não! Foi assinado por cardeal Afonso Carinti e Sigognani, secretário da Congregação dos Ritos. Foi esses dois aí que assinaram, que obrigaram. Ou seja, foi uma congregação romana. Uma congregação romana. O documento mesmo, se vocês pegarem para ler, eu vou deixar aí embaixo esse documento. Eu vou deixar aí embaixo também esse documento que esse documento para vocês lerem em português. Foi traduzido. E o documento diz que a congregação reunida unanimemente julgou bom aprovar e prescrever a reforma. A congregação reunida. Então, Sua Santidade decidiu que toda a questão fosse submetida a um especial exame dos cardeais da Congregação de Ritos. O cardeal prefeito referiu tudo isso por menores ao Santo Padre. Então você está acreditando que o cardeal ali está informando toda a destruição, tudo para o Santo Padre. Então você está acreditando nessa pessoa que está escrevendo esse documento. Então, que designou aprovar os resultados das deliberações dos cardeais. Então Pio XII julgou o que foi dito para ele. Você tem um documento do que foi dito para Pio XII? Eu não tenho, não vou confiar num modernista que está escrevendo esse documento. Se você quiser confiar nesse modernista, que eu tenho provas depois que foi um modernista, você fique com a sua consciência. Eu não confio. Então esse modernista está falando que Pio XII, que ele foi informado, e ele, a partir da informação que ele recebeu, que eu não sei qual foi, desse modernista, lembrando que ele estava cercado por Montini, Bea, né, pessoal meio infiltrado ali, maçonaria, a não ser que você queira, com olhos de uma insensatez pura, achar que todo mundo ali era católico absoluto, roxo, e estava todo mundo ali de boa intenção. Mas enfim, continua o documento. Que se designou a aprovar os resultados das deliberações dos cardeais. Por isso, então, foi deliberações dos cardeais. Por isso, a Sagrada Congregação estabelece o que se segue. Decreto Maxima Redemptionis Nostra Mysteria, da Sagrada Congregação dos Ritos, define caráter obrigatório do novo ordo da Semana Santa. Estará em vigor no ano de 1956. Foi Pio XII que fez, o que obrigou, ou foi a congregação? Não foi Pio XII, foi a Congregação de Ritos. Congregação de Ritos. E o Papa não é impecável. Houve uma imprudência. O Papa é infalível quando ele está falando ex-cátedra, ele está falando ali ex-cátedra, ele está falando, ensinando para você no documento, ao vivo, ele está te falando para o povo católico do mundo inteiro sobre fé, moral e costume. Quando ele está julgando o ato, então está julgando alguma coisa que dizem para ele, quando ele está falando acho que acho que você tem que votar no Lula. A não ser que quando ele está falando de futebol, ele não é impecável. Quando ele está fazendo algo, ele pode ser imprudente. Como já teve na história da igreja, mas teve muitos papas que foram imprudentes. Matéria de política, alguns papas
cometeram algumas imprudências. Não que eles ensinaram alguma coisa moral e imoral, mas cometeram durante imprudências de quem aceitar, de quem apoiar. Eles não são impecáveis, eles são infalíveis quando eles ensinam moral e fé. E ex cathedra. De outra forma, eles podem errar, como doutor privado. Alguns ainda dizem que nem como doutor privado, é matéria discutida. Agora, cabe perguntar, a congregação de ritos é infalível? Será que os católicos, alguém já viu aí, infalível uma congregação? Pode um católico com justa causa desobedecer a ordem de uma congregação? Essa ordem que já não existe mais, que não tem mais autoridade para se apelar diante das descobertas recentes feitas. Além de poder usar o princípio da epiqueia nesses assuntos, como já disse o Padre Secada, ainda podemos ver o que nos diz o manual básico de doutrina católica. Vou pegar lá o manual básico, assim, ó, tem em português. Se você é católico, pode ler. Foi antes do concílio, tá? 1958. Tá lá, página 528. Boulanger, Manual de Apologética. Então ele vai falar aqui, um decreto de 1616, um decreto da Sagrada Congregação do Índex. Estou dando um exemplo histórico aqui. A congregação do Índice fez um decreto. E o de 1633, um decreto do Santo Ofício, apesar de terem sido aprovadas pelo Papa, se trata apenas de uma aprovação em forma comum. Forma comune, como ele diz aqui. São e permanecem juridicamente decretos de congregações, e que só têm valor que lhes dá a sua autoridade imediata. Ou seja, não é permanente. E já vimos que, nestes casos, a questão da infalibilidade não tem razão de ser. Os decretos que não forem atos pontíficos, mas somente das congregações, não gozam do privilégio da infalibilidade. Então, já tem aqui congregação não é infalível. E a autoridade imediata não é permanente. É que dá o documento das congregações romanas, em forma comum, não são infalíveis. E a gente vai ver o que é essa forma comune, né? Aí você pega na página 464, aí que lá está explicando sobre o poder de governo da igreja, na parte o magistério ordinário do Papa de modo indireto. Depois de ele ter falado do modo direto, ele vai falar dos modos indiretos do magistério ordinário papal. O Papa exerce o magistério ordinário indiretamente pela congregação do Santo Ofício. A autoridade dos decretos da congregação depende da maneira como são promulgados. O Papa pode aprová-los de dois modos, solenemente, em forma especial, ou em forma comum. Então tem dois modos, solene, especial, e comum, em forma comum. Se a aprovação é feita solenemente, isto é, se o Papa promulga os decretos em seu nome, sob a sua responsabilidade jurídica, tem valor de ato pontífico e podem ser infalíveis, ainda podem ser infalíveis, se possuem as condições requeridas. Ele dá até exemplos aqui de decretos infalíveis. Por exemplo, a condenação de São Pio V contra Baio, que foi reunido uma congregação por São Pio V e a congregação condenaram Baio. Ou de Inocêncio X contra Jansênio também. Foi feito ali uma querela ali, os cardeais ficaram debatendo e tal, ele fez aí depois, tudo isso ele fez um decreto lá com a congregação. É infalível. Inclusive nesse decreto contra Jansênio é muito interessante, tem uma parte lá que excomunga esse Bergoglio aí, dizendo que todos podem se salvar. Então, se é infalível, devemos dar assentimento firme como no ato de fé. Se não é infalível, deve-se dar assentimento sincero e interno. Então, essa aqui é a parte especial. Quando o Papa está participando ali do documento, entendeu? Ele está lá, ele fez, ele ouviu, ele está por dentro, entendeu? Não foi como essa reforma que foi feita, a escuridão, as 4 chaves, ninguém sabendo o que está acontecendo, ouvindo por Montini, Montini está me contando aqui que só tem coisa boa. Nossa, então o Papa está ciente de tudo.
Não foi. E que agora, se a aprovação for dada em forma comum, o que é isso? Que é o caso desse documento da reforma de Bonini, a forma comum. O que quer dizer? Quando recai sobre um decreto considerado com ato da congregação, é apenas um ato da congregação. Portanto, não é infalível, pois a infalibilidade é incomunicável. Incomunicável. Uma vergonha o que vocês estão falando por aí. Foi Pio XII que fez a reforma, que é obra dele. Isso aí é uma mentira, uma calúnia contra Pio XII. E depois falar que a gente é cismático por causa que desobedece uma ordem de uma congregação de infiltrados modernistas que foram descobertos depois com várias provas. É claro que naquela época ninguém sabia, como hoje. Óbvio. Você querer exigir que naquela época ninguém foi... E mentira também falar que não foi contra naquela época. Vamos ver a segunda... Vamos lá. O segundo argumento, o decreto da semana reformada não é infalível, porque é em forma comum. E dizem ele que todos os sacerdotes aceitaram e celebraram tranquilamente, assim, ó. Mudou e tal, em 1956. Tava lá todo mundo celebrando igual, sem nenhum católico, bispo pestanejar. Mentira, isso aí é mentira também. É só ter boa vontade e investigar os fatos históricos. Na Páscoa de 1956, a Semana Maldita foi acolhida pelos bispos de 1000 maneiras diversas. Numerosos protestos contra as novidades introduzidas. Múltiplas demandas para se poder conservar o rito tradicional. Enquanto os modernistas estavam lá cantando alegres a vitória. Como a gente vê o padre Carlos Braga, que era um braço direito de Bonini, ele descrevendo a reforma como um ariete que penetrou, né, a fortaleza da liturgia. Então eles foram lá e arrombaram a fortaleza da liturgia. O outro modernista, o cardeal Ferdinando Antonelli, disse também que foi o ato mais importante na história da liturgia desde São Pio V. Quem quiser se aprofundar e ficar horrorizado com as mudanças bárbaras feitas por Bonini, leia. É só ler o livro do padre Oliver Piot, A Semana Reformada sobre Pio XII. Está disponível aí no site do Seminário São José. E tem aqui o terceiro argumento, né, que houve aceitação unânime e pacífica, então já é mentira braba, é falta sem vergonhice na cara. Então esse foi o modo tirânico dos modernistas, infiltrar os altos cargos e enfiar goela abaixo os católicos às obras do diabo. Bonini diz que sua obra seria a ponte para a desgraça. E é isso que nos querem fazer outra vez esses sacerdotes. Vamos pegar essa ponte aí. E como diz Monsenhor Dom Ouri, uma boa dose de ilusão e megalomania é necessária para se crer humildemente capaz de forjar uma liturgia melhor que aquela formada lentamente em 20 séculos de tradição. 20 séculos de tradição. E a Semana Santa é a Semana Santa. Não é qualquer semana, sabe? Não é uma... Se eles conseguiram mudar a Semana Santa, por que você acha que eles não vão conseguir mudar toda a liturgia do ano inteiro? Se a semana mais sagrada, as missas mais sagradas estão lá. É muita insensatez. E o quarto argumento, Pio XII nunca proibiu celebrar a antiga Semana Santa. Nunca! Eu não quero pegar um documento de Pio XII e falar, eu proíbo que se celebrem a Semana Santa de São Pio X e São Pio V. Proíbo. Eu quero ver. É uma outra falácia que eles põem em Pio XII. Que Pio XII estava 100% ciente, né, das mudanças ocorridas nessa reforma, estava ciente dos planos maçônicos. Então, porque essas pessoas que falam isso, elas estão automaticamente fazendo de Pio XII cúmplice de Bonini. Eu prefiro acreditar que Pio XII, tenho evidências disso, que Pio XII foi imprudente com a congregação e jamais imaginou a desgraça do que iria por vir. Pio XII nunca proibiu que se celebre a semana de sempre.
Porque é assim, tanto é assim que até em 2020 estava lá em Jerusalém a mesma Semana Santa de São Pio X. São Pio V. Até o próprio Roncalli chegou no Vaticano lá fazendo a Semana Santa nem sabendo de nada. E várias dioceses se manteve a Semana Antiga. É só ter boa vontade de estudar a história. E a Mediator Dei é contra o próprio decreto. Então, se foi Pio XII que fez o decreto, Pio XII estava esquizofrênico. Na Mediator Dei ele fala uma coisa, no decreto ele fala outra totalmente contra. É muita falta de estudo. E diante dessas revelações, os planos modernistas, maçônicos, não existe mais a obrigação de consciência de seguir um rito amaldiçoado por São Pio V. Não existe mais. Se você veio para o sede-vacantismo, é óbvio que você odeia com santa fúria tudo que é modernismo. Então você tem que saber as fontes, quem foi, quando é que veio, como que surgiu. E odiar totalmente essas coisas modernas, esses infiltrados. Então eu posso dizer sim que a semana maldita, porque ela não é santa, ela é maldita. Por quem que ela é maldita? Por São Pio V. São Pio V condenou e ela é obra de Bunini. Obra de Bunini, não de Pio XII. Não de Pio XII. Pio XII não conhecia a situação real do movimento litúrgico. Os mais perigosos inimigos do catolicismo eram sustentados e protegidos pelos mais altos escalões da igreja. E eram louvados eles por Beia e por Lecaro. E até assim, Pio XII, tem até a história do Congresso de Assis, que ele fez uma declaração ali no Congresso de Assis para algumas pessoas, em privado, Conferência de Assis, em 1956, uma conferência que estava repleta dos modernistas, os destruidores, os que vieram com o concílio, a verdadeira máquina estava ali, dentre eles Jugman. Então, é muito desconhecimento dos fatos históricos, das coisas, de liturgia, né? Ainda tem aqueles salmos de Beia, que ele quis traduzir os salmos em aramaico, perdeu a rima, ficou horrível. Qualquer pessoa com mínimo estudo de estética em liturgia vai ver. E ainda querem... É duro. Então aqui a gente desmontou alguns argumentos. A gente pode usar o princípio de... Pode. Já foi ensinado por padre Antônio Secada e é o que ensina o Bispo Dolan e Monsenhor Rodrigo. A gente também tem esse princípio que não foi o Papa que promulgou as reformas. Foi uma congregação de ritos. E a congregação não é infalível. Então já desmontamos vários argumentos. Que não somos cismáticos. Acabou a conversa de cismático. Não foi Pio XII que fez, acabou com essa história. Então pronto. Vocês são os mentirosos. E vem chamar a gente de sectários. Vocês são sectários. Vocês estão no erro. Nós somos sede-vacantistas para permanecer católicos. E nunca vamos aceitar nada, zero. Qualquer coisa que venha dessas novidades malditas que destruíram e abalaram a igreja. E hoje estamos aí. É preciso que vocês acordem para a vida. Acorda que não tem como seguir essa reforma. Porque os princípios dela são todos modernistas. Mas o Papa comete atos impróprios, como já se teve na história. Mas ele não pode ensinar, ele não ensinou a Semana Santa. Não foi ele que fez, não tem uma participação dele, nada, nenhuma vírgula, ele não colocou nenhuma vírgula, ele não deu nem o papel para eles se inscreverem. Foi isso. Então você quer que a gente siga essa reforma, que foi feita em 3 anos só, foi negada no mundo, a maioria dos bispos católicos mesmo negaram, só os modernistas comemoraram, os alemães, os franceses, né? É desconhecimento total, vocês são ignorantes, vocês estão pegando esses fiéis, estão enchendo eles de abobrinha, e ensinando ainda, tem todos eles, né? Padre Ernesto Cardoso, Gabriel Maria, esse pessoal de Bofete também.
esse dito padre Charbel aí, que padre, entre aspas. E é difícil, é muito difícil. E ainda agora, o senhor Takaki fez um artigo que eu sou Vitandos. Então, aqui eu convido, você pega o decreto ali do senhor Takaki, pega o decreto, leia, tá? Vai estar ali, ó, um monte de desconsiderações aos... Tudo isso aí que você falou do anátema está lá. Eles estão falando mal das celebrações antigamente e tudo. Vou colocar aqui no vídeo também, essa parte. E depois você fala comigo. Enfim, vou continuar aqui falando da tese, vou continuar aqui falando dessa reforma maldita de Bugnini, que os católicos estão cansados dos erros e das mentiras. Estamos cansados dos erros e das mentiras. Queremos lutar pela fé íntegra, longe de novidades. Salve Maria. Bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.